bom, né? Agora vamos dar uma respiradinha. Fala para o amiguinho assim, ó. Agora eu não vou conversar, não. Agora eu preciso ouvir a instrução do Senhor. E eu já te adianto. Me passaram 3 capítulos para poder pregar aqui, ó. 3 capítulos, pastor. Deram trema em 3 capítulos. E eu vou entregar o que o Senhor me entregou. Amém? Glória a Deus. Queria já agradecer a Carol, aos pastores pela confiança. Amém? Que o nome do Senhor seja engrandecido nessa noite. Então, já foi lido, amém? O tema de hoje encontra-se lá em Êxodo 14. E o Senhor hoje nos convida a dar estratégia à igreja de Cristo. Amém? Já foi falado aqui que aqui encontra-se o futuro da igreja. Não porque vocês não servem o Senhor no tempo, agora, hoje, mas porque vocês serão líderes. Líderes no futuro. Amém? Quem aqui sonha em ser pastor? Tem alguém? Tem alguém que sonha em ser pastor? Missionário? Amém. Levita, cantora da casa do Senhor? Amém? Haverá líderes, essas crianças é que vão liderar a igreja, fazer cumprir o ID do Senhor, ao qual Ele nos ordenou, amém? Então, ó, quando a tia Lu se apresentou ao Senhor, o Senhor falou assim, eu quero que você dê estratégia através da minha palavra. Eu quero que você observe no texto a estratégia que eu dei para Moisés, o tratamento que eu dei para Moisés para formar líder, para transformar ele num líder. Amém? Então ele fez várias intercessões. Ó, Deus foi falando comigo em várias partes ao longo da vida de Moisés. A gente vê aqui, ó, Deus chamando um povo que era escravo. A gente acabou de sair da maratona de Êxodo, então todo mundo já sabe a história, né, crianças? A gente vê um povo sendo liberto, eles estavam sofrendo. Deus ouve o clamor deles, chama um velhinho de 80 anos. Chama um velhinho de 80 anos para libertar eles. Vocês se acham muito novo para poder servir ao Senhor? Acha novo? Vocês acham que tem idade para servir ao Senhor? Não. Precisa de um coração disposto. Amém? Deus usa as crianças também. Vocês vão ser capacitados, mas vocês jamais serão novos para poder louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Então, quando Deus chama esse povo, Ele chama para poder demonstrar o seu poder. Ele vai enviar pragas. Ele vai guiar com coluna de fogo. Vai guiar com coluna de nuvem. Ele vai fazer muitas maravilhas. Amém? Mas ele não apenas queria libertar o seu povo. Deus não libertou o povo de Israel para falar, pronto, vocês estão livres. Não, não. O que Deus sempre quis foi que aquele povo andasse com ele, dependesse dele. E o melhor, e mais importante, que as pessoas ao seu redor conhecessem o Deus que eles serviam. Porque nós e o povo de Israel tinha a obrigação de demonstrar, revelar a Deus a todas as outras nações. Amém? Glória a Deus. Pode passar, irmã. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver é quando Deus chama Moisés. Eu lendo esse texto, mais uma vez, eu percebo que o Senhor entregou tudo no primeiro encontro. Ele revelou tudo. Se você, até o capítulo 14, ele já entregou tudo, até o capítulo 14 de Êxodo. Ele falou tudo. Ele fez o chamado e contou tudo o que iria acontecer. Olha, vocês vão ser libertos. O faraó vai endurecer o coração. Eu vou operar maravilhas e sinais. Eu vou matar, e o faraó não vai deixar vocês irem. Não vai deixar o povo ir. Mas quando eu matar o primogênito, aí ele vai deixar. E aí, Deus avisou tudo, inclusive, que eles iam sair com muitas riquezas. Deus contou tudo.
Deus revelou a ele, mas Moisés, apesar da revelação, ele ainda não estava pronto. Ele ainda não era um líder que tinha um coração disposto. Sabe por quê? Porque Moisés não conhecia o Deus que havia prometido. Moisés ainda não conhecia o Deus que havia prometido para os seus antepassados e também não conhecia o que ele estava prometendo, não sabia nada de Deus. Amém? Estão entendendo, crianças? Glória a Deus. E aí Moisés começou a colocar um monte de dificuldades. Mas eu não sei falar. Aí Deus falou, mas eu que fiz a boca. Mas é que eu chama outro. A Bíblia fala que ele suplicou, chama outro, por favor, chama outro. Não me chama. Mas o que a gente vê aqui é que Moisés estava pensando que ele precisava ser alguma coisa. E na verdade ele não precisava ser nada. Sabe o que ele precisava? Era ter Deus com ele. E isso ele tinha. Deus falou assim, olha, eu serei com você. Crianças, e isso basta. Deus conosco basta para que a gente vença qualquer desafio que possa vir a existir. Amém? Você crê nisso? Você crê que com o Senhor a gente pode todas as coisas? Se o Senhor estiver conosco, todas as coisas podem acontecer. Aleluia. E aí Deus fala assim, mas se eles não deixarem? Mas se eles não acreditarem em mim? Então você vai fazer sinais. Que é isso na sua mão, Moisés? É um cajado. Joga ele no chão. Ele jogou. E aí, esse cajado se transformou, sabe no quê? Numa serpente. Se transformou numa serpente. Aí ele falou, agora pega essa serpente pela cauda. Pegou a serpente pela cauda. E a serpente virou novamente um cajado. Então Deus estava falando assim, eu vou fazer sinais. Eu vou fazer milagres. Eu vou fazer maravilhas. E o povo vai acreditar em você. É por isso que a igreja do Senhor é revestida pelo poder do Espírito Santo. É por isso que a igreja do Senhor precisa, para a própria edificação dela, ser revestida do poder do Espírito Santo. Porque é através dele que nós vamos realizar sinais, para que todos aqueles que veem, creiam que o Senhor é conosco. Aleluia, glória a Deus. Pode passar, irmã. E isso acontece. Moisés vai lá conversar com o faraó e fala assim, olha, o Deus dos israelitas nos encontrou e mandou a gente ir oferecer sacrifício para eles numa distância de 3 dias. Sabe o que aconteceu? O faraó falou assim, quem é esse Senhor? Quem é esse Deus que eu não conheço? E aqui o Senhor começou a me mostrar algumas estratégias do inimigo, que é uma coisa que atinge muito as nossas crianças, a estratégia da incredulidade. O inimigo vem o tempo todo semeando o quê? Incerteza em nossos corações. É uma estratégia, não é de agora não. Se a gente olha a história da igreja, desde sempre ele utilizou essa estratégia. Sempre. Como que é? Mas o que é incredulidade, tia Lu? Incredulidade é o contrário da fé. Incredulidade é você duvidar da promessa de Deus. Incredulidade é você duvidar da palavra de Deus. Sabe aquelas pessoas, isso daqui eu acredito, não, isso daqui não. Escolhe o que quer acreditar na palavra? Não. A palavra ela é viva e verdadeira. Ele é o nosso alimento, ela é o pão que nos sustenta ao longo de toda a nossa trajetória. Aleluia. Então, e o Senhor se aborrece. E pelo Senhor se aborrecer, é por isso que o inimigo usa. Porque o inimigo quer o quê? Aborrecer ao Senhor através das nossas vidas também. Então, Deus não existe, Deus não se importa, Deus não é tão poderoso assim, Deus não vai cumprir, a palavra de Deus também não é assim, não é tudo. Mas olha o que a Bíblia diz. Quem sabe ler bem aqui? Você sabe ler? Lê para a tia lá. A fé e a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que não existem as coisas que não podemos ver. A fé é a certeza que vamos receber o quê? Aquilo que ainda nós não podemos ver. Isso é fé. Se você só pudesse desejar e permanecer naquilo que você vê, isso é fé. Isso você está vendo ali.
fé é você esperar pelo que você não pode ver. Amém? Então, Moisés já tinha recebido toda a revelação, o plano completo de tudo que Deus ia fazer, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí ele foi. Ele já tinha avisado, ó, o faraó não vai deixar sair. Aí vem a crise. Porque quando ele vai falar com o faraó falou assim, vou deixar nada, não conheço esse Deus. Lança a semente da incredulidade. Aí faraó vai e oprime ainda mais o povo de Israel. Aí o povo de Israel, cansado, com mais crueldade, era mais trabalho, mais esforço, mais crueldade. E aí os supervisores vão falar com o faraó, e o faraó falou assim, seus preguiçosos, vão trabalhar. Quando esses líderes de Israel saem e encontram com Moisés, olha o que vocês fizeram com a gente. Os líderes se voltam contra Moisés. A culpa é de vocês, a gente vai morrer e a culpa é de vocês. E o que Moisés faz? Reclama. O que Moisés faz? Por que me enviaste, Senhor? Quer falar? Você sabe o que Deus faz? O que Deus fez? Fala para ti. Ele reclama. Ele reclama. Ele murmura. Ele reclama e fala, por que me enviaste? Mas Deus já tinha revelado. Mas o coração de Moisés ainda precisava alcançar a fé suficiente para ser um líder que fizesse aquele povo marchar. Porque Deus queria que aquele povo marchasse. Mas para marchar, precisa de uma liderança. Para marchar, o povo precisa entender e crer naquele que está mandando eles marcharem. Amém? Aí eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Deixa aí, congela aí. Tia, vem aqui um pouquinho. Vem aqui, tia. Cadê a tia, Carol? Vem você mesmo, tia. Vem aqui você. Segura aqui, ó, nesse caminho aqui, ó. Para você está invertido, tá, irmãos? Aqui é o caminho da felicidade, para eles aqui é da renúncia. Quem mais? Vem aqui. Vem aqui, por favor, irmã. Vem cá, só um minutinho. Dá um pouquinho dessa bola aqui no pai. Segura aqui. Muito bem. Cadê as crianças? Aqui eu vou chamar umas crianças. Vem cá você, meu amor. Vem cá. Vem cá você. E vem cá também, Vitor. Pode vir. Ó, vamos ficar aqui para a igreja ver e a igreja poder ver vocês aqui, ó. E vocês terem uma visão mais clara. Fiquem enfileirados aqui para ti, ó. Aqui, virado para lá, virado para lá. Vitor, o que está escrito aqui desse lado aqui, ó? Renúncia, obediência, frustração, dificuldades e aflição. Muito bem, eu vou ler para vocês o que está ali, tá bom? Desse lado está escrito assim, ó. Facilidade, riquezas, satisfação, prazer e sucesso. Ó, se vocês querem aquele caminho, vocês até ganham uma balinha ali. Se vocês quiserem para esse caminho aqui, ó, vocês vão para lá, naquela tia. Se vocês não quiserem aquele caminho, você pode vir aqui com a tia aqui. De verdade, sejam sinceros. Valendo, vai, rapidinho. Qual caminho você escolhe, aquele ou esse? Podem ir. Pode olhar lá, ó. Olha aquele caminho e olha aquele. Podem vir, crianças. Qual caminho vocês escolhem? Ela escolhe esse. E você? Pode ir? Vai, Vitor. Pode ir? Seja sincero. Maravilha, dá uma balinha para cada um aqui. Fica aqui, irmã. Fica aqui, irmã. Isso. Agora tá bom. Fiquem aí. Passa para mim, por favor. Aí a pergunta é, como nós estamos andando? Sabe por quê? Porque Moisés, ele estava andando assim, ó. Ó a cabeça dele, ó. Ó a cabeça dele, ó. Ah, Deus me chamou. Os líderes não me aceitam. O faraó vai me matar. Quem sou eu? Eu não sei falar. Eu não sei. Ele estava até indo por esse caminho aqui, ó. Mas a cabeça dele estava como? Como que estava a cabeça dele? Alta, erguida ou baixada? Baixa. Estava baixa, ele estava assim, ó. Estava baixa. Passa mais um. Agora voltem vocês lá, por favor. Voltem lá. Pode voltar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Isso, volta aqui.
Olha de novo. Olha de novo. Aqui o caminho da facilidade, das riquezas, da satisfação, está levando para onde, igreja? Conta para eles. O que está escrito ali? Reino das trevas. E aqui, ó, ficou muito claro, mas eu vou contar para vocês o que está escrito. Reino dos céus. Agora com a cabeça levantada assim, ó, vocês conseguem enxergar o que está lá no final. No final desse caminho, no final da aparência do caminho. Aí agora eu pedi para vocês, ó, peguei que acho que criança muito pequena, mas ó, reino das trevas aqui para esse lado e reino dos céus. Agora com a cabeça levantada, que lado vocês escolhem? Olhando o que tem lá no fundo. Eles vão pensar. Ninguém mais quer bala? Vem aqui, irmão. Vem aqui. Agora eles estão vendo, sim ou não? Palmas para eles, parabéns. Muito bem, obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada, irmãs. Obrigada. Então, olha só. Cabeça erguida. Sabe o que o Senhor está falando para a igreja? Levanta a cabeça. Olha lá no final. O que está sendo prometido para você lá no final? Para Moisés era a terra prometida, era a libertação, era ser livre, era poder servir e sacrificar e adorar ao Senhor. E para nós? E para a igreja de hoje? A palavra vai dizer assim, que todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo. Já está dito. A palavra vai dizer assim, eu enviarei o Consolador. Já está prometido. Vocês jamais estarão sozinhos. Já está garantido. O Senhor ainda fala assim, eu voltarei. Já está anunciado. Já está tudo revelado. Levanta a cabeça e olha lá para o que está nos esperando. É assim, não vamos andar, ai que dificuldade, que dureza, que... Não, é assim, igreja, mirando lá nas promessas. Só que para a gente poder, olha só, a Bíblia diz, muitos caminhos parecem corretos. Não parecia legal? Balinha, felicidade, fama, sucesso, prazer. Parecia legal. É atrativo. O inimigo quer isso, quer atrair vocês. Quer atrair a nós com facilidade, com alegria. Ele quer, e quer um investimento maior nisso do que nas nossas crianças. Quanto entretenimento. Mas não pode, tem que falar, não, pode. Mas tem que saber dosar. Saber dosar. Então, muitos caminhos parecem corretos, mas no fim levam um caminho de morte. E Moisés, ele precisava, sabe o quê? Conhecer ao Senhor. Moisés, ele precisava ter experiências com o Senhor. Aqui, nas primeiras pragas, a gente vê Arão segurando a vara. Arão, não era Moisés quem segurava o cajado. Quem segurava o cajado para realizar os sinais que Deus havia mandado era Arão. Porque Moisés, ele não se sentia seguro o suficiente para isso. Então ele usava Arão como muleta. E o Senhor não quer que nós tenhamos muleta. Ele quer que nós confiemos nele e avancemos por confiar e depender nele. Só que a gente precisa do quê? De experiência. E Moisés não tinha experiência com Deus. Mas aí a primeira praga, Arão está com o cajado. Segunda praga, Arão está com o cajado. Terceira praga, Arão está com o cajado. Mas na quarta praga, Moisés já estava começando a conhecer quem era Deus. Esse Deus é poderoso. Esse Deus cumpre com o que fala. Esse Deus vai nos libertar daqui. O caráter de Moisés estava sendo forjado. E o nosso caráter também precisa ser forjado. Porque se nosso caráter não for forjado, nós não vamos ter fé e obediência para marchar. Porque é o que Deus quer, é que a igreja dele marche sobre a terra. Aleluia. Aí uma coisa que me chamou muita atenção aqui.
as estratégias que o faraó utilizava. A gente já viu que ele usou incredulidade. Sim ou não? Usou incredulidade. Aí ele fala assim, ó, na segunda praga. Faz essas rãs sumirem daqui. Aí Moisés falou assim, quando? Aí ele fala, amanhã cedo. Então tá, eu vou orar. Amanhã cedo. Ele marca. Amanhã cedo. Mas sabe o que ele faz depois que as rãs somem? Nada. Ele estava mentindo. E o inimigo, ele faz falsas promessas, crianças. Vocês têm que ficar atentos e conhecer também as estratégias que o inimigo tem. O pecado vai prometer muitas alegrias, mas não vai te entregar nada de volta. Nada. Só vai drenar a sua vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. A terceira foi o piolho. E é interessante que nessa daqui, até os magos já não conseguiram fazer. E os magos reconheceram, olha, tem dedo de Deus aí. Porque ele feriu a terra e fez vir sobre ele os piolhos. Aí o faraó mudou e falou assim, adora aqui, vai. Adora aqui. Sabe o que Deus está falando pra gente? Eu não vou adorar no Egito. Eu não vou adorar no Egito. Sabe por quê? Porque eu não vou adorar meu Deus pela metade. Não. Eu não vou. Eu vou querer adorar Ele da maneira correta. Eu não vou ficar com um pecadinho no bolso, não. Eu não vou vir na igreja, mas depois na minha vida diária, eu já até esqueci como é que deve se comportar o povo de Deus. Aleluia. Então, nós não adoramos no Egito. A gente não vai se acomodar. O pecado vai nos incomodar, sim. Quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Lógico que vai, irmão. A Bíblia fala que é mentiroso aquele que fala que não peca. Mas você vai se incomodar. Eu vou me incomodar em pecar. Amém? E depois ele fala assim, na última praga, na quarta da moça, falou assim, vai, mas não vai longe. Sabe o que ele está falando? Esse negócio de você ir na igreja todo dia, sabe? Não leva a sério demais, não. Não tenha tantos compromissos com o Senhor, não. Não tenha responsabilidade. Não é uma coisa que... Não. É você fazer as coisas que você assumiu, você faz corretamente. Leve. Ele quer produzir crentes mornos. O que Deus fala de crente morno? Que ele vai vomitar. Nem quente, nem frio. A mornidão não agrada ao Senhor. Amém? Então, aí depois, Moisés assume. E aqui começa a Deus fazer diferença entre o povo do Egito e o povo do Israel. É assim, lá em casa morreu tudo, os egípcios falando. A peste matou todos os meus animais. Os israelitas falaram assim, lá em casa não. Ixi, lá em casa está todo mundo doente. Israel, lá em casa não. Ixi, a gente está no escuro. E lá em casa tem luz. Sabe por quê? Porque Deus faz diferença entre povo de Deus e povo que não é de Deus. Aleluia. Ele quer sim que a gente alcance as nações. Quer sim que a gente alcance. E a unção que há sobre nós, levar a liberdade, né? Levar a palavra do Senhor. Mas Ele faz diferença. Amém? E aí, aqui a gente viu então que Moisés está sendo formado. Ele está mais confiante, sim ou não? Sim, está mais confiante, né? Mas agora o povo precisa ser também aprender a obedecer. E quando eu estava lendo sobre a Páscoa, era a forja que o Senhor estava usando para o povo. Ou obedecia ou morria. A obediência nesse caso aqui iria salvar eles. Eles precisavam obedecer ao comando. Porque nesse episódio aqui, eles iriam ser libertos. Então ele vai falar assim, olha, e não era de qualquer jeito não era só ficar lá. Não, escolhe um cordeiro, macho, sem defeito. Avalia ele por 4 dias. No quarto você sacrifica. Pega o sangue e passa nos umbrais. Come esse cordeiro assado. Não podia ser feito de nenhum outro jeito. Come esse cordeiro assado. Com ervas amargas. Com pão sem fermento. Tome essa ceia. Não saia de casa até o amanhecer. E toma assim, com sandálias no pé.
vestidos para a viagem e com o cajado na mão. Se não fosse assim, não ia sobreviver. A obediência, ela produz vida. Ela produz vida. Para que a gente possa marchar na direção que o Senhor nos apontou. Amém? Então o Senhor vai dizer assim: toda essa ordem produziu vida. Toda essa forma de operar salvou eles. E aí, quando o anjo da morte passou, o povo do Egito já estava suplicando para que o povo fosse embora. Esse povo vai acabar nos destruindo. E aí, Moisés falou assim, olha, Deus fala para Moisés, quando os seus filhos perguntarem o que significa tudo isso, vocês vão dizer, o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa de servidão. Aleluia. Aqui o Senhor fala com você, papai e mamãe. Fala com você. Que testemunho você tem dado para o seu filho? Que testemunho que nós damos aos nossos filhos para fortalecê-los? Para fazer que a nossa descendência, os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos, permaneçam salvos. Eu oro pela minha descendência, eu sou a primeira da minha casa a conhecer o Senhor. Eu sou a primeira. E eu oro, Senhor, que eu não seja a última. Eu quero que os filhos dos meus filhos, os filhos deles, conheçam e vivam na Tua presença, porque eu sei como é maravilhoso, como é diferente viver na presença do Senhor. Aleluia. Então a gente tem que entender que a gente tem que dar o nosso testemunho. A gente tem que fortalecer sim as nossas crianças. Amém? E aí, finalmente, coluna. Quem sabe? Deus guiava com o que de dia? Coluna de? Eles estavam caminhando aonde? Era coberto onde eles estavam caminhando? De nuvem. Ó, de dia. Ih, tá meio xoxo aqui o negócio. Ia protegendo eles do calor escaldante do deserto. Não ia deixando eles sucumbirem ao calor escaldante. Era um cuidado do Senhor, para que eles jamais parassem de marchar. E à noite, como é que era? Era a coluna de fogo. À noite dava para enxergar no deserto? E para onde a coluna de fogo se movia, o povo poderia caminhar na escuridão e saber para onde ir. É só o nosso Deus que faz isso, e esse Deus que operou todas essas coisas. É o mesmo Deus, é o mesmo, crianças, que nós servimos. O Deus que libertou o povo com todas aqueles sinais e maravilhas, é o mesmo que nós servimos, é o mesmo que está aqui nessa noite, amém? Você crê nisso? Vocês creem que o Senhor está aqui nessa noite? E que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, aleluia. E aí, mas Deus sabe guiar. Muitas vezes a gente fala assim, que caminho longo, Senhor. Como está demorando. Que caminho longo, sabe por quê? Porque Deus fez esse povo dar a volta no deserto. Repete comigo. Deus, tá fraco. Deus sabe guiar. Olha só o que Ele fez. Tá vendo aquele ponto preto lá? Tá vendo? Aqui, essa localização que está com ponto preto, é onde eles estavam. Eles estavam ali, Ramsés. E eles queriam ir para Canaã. Olha onde? Naquele ponto vermelho. Tá vendo? O que era mais fácil? Eles irem do ponto preto ao ponto vermelho? Ou eles darem a volta? Ó, eles desceram ali naquele pontilhado. Tá vendo Moisés aqui, ó? Eles desceram por aquele pontilhado. O que era mais fácil?
Vai, vou perguntar para a tia Nicole aqui. Vai lá, tia. Me responde, o que era mais fácil? O caminho em vermelho ou em azul? Vermelho. O vermelho. Certo? Vocês enxergam isso? Acontece que no caminho vermelho, eles iam dar de cara com os filisteus. E os filisteus, eles eram um exército muito forte. Eles eram um exército muito estruturado. E o povo que Deus estava libertando era um monte de escravos marchando no deserto. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele sabe guiar. Ele reconhece as nossas limitações. Ele sabe, muitas vezes aparecer que o caminho é mais longo, mas é o mais seguro. E não só isso. Deus ainda estava conduzindo eles para onde? Para o mar. Porque o objetivo final era que Deus fosse glorificado durante a trajetória de libertação do povo do Egito. A glória, gente, sempre é para Deus. Sempre é para Ele. Todas as coisas que nós fazemos tem que render glórias a Ele. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Só que daí eles escaparam. E Faraó começa então novamente com as estratégias. Qual a estratégia? Ele já tinha feito todas as estratégias aqui, ó. A gente já falou até que eles não iam longe. Daí ele fala, na quinta, antes de eles serem libertos, era só os homens. Ele usou essa com eles antes de eles serem libertos. Que é o quê? Ah, vai só os homens, deixa as mulheres e as crianças aqui. Minha família toda vai adorar. Você, criança que ainda não tem a sua família consagrada ao Senhor, fica firme. Fica firme, sabe por quê? Porque o Senhor é contigo, porque a família é plano do Senhor. E o Senhor vai te usar, vai te capacitar, vai estar com você, para que você e toda a sua família seja salva, amém? Glória a Deus. Depois ele fala assim, ó, vão, mas sem os rebanhos. Não. Moisés falou assim, nem uma unha fica no Egito. Sabe por quê? Porque tudo que nós temos pertence somente a Ele. Tudo que nós temos, tudo pertence a Ele. Aí eu pergunto para vocês, todos os brinquedos de vocês, todos os jogos que vocês jogam, você acha que Jesus jogaria? Tudo que vocês veem na internet, todos os desenhos que vocês assistem, se tudo é para Ele, Jesus faria tudo o que vocês fazem? Hã? Ah lá. Tá falando que uma dia uma boneca falou com ela. Então, gente, é para vocês pensarem. É para vocês pensarem. Se vocês têm alguma coisa, se vocês estão fazendo alguma coisa, colocando algo diante das suas vistas, que você fala, ai, acho que Jesus não ia gostar. Não façam. Amém? Glória a Deus. Aí ele fala assim, ó, sai, matou os primogênitos, fujam daqui, saiam. As mulheres pediram riquezas, saíram com tudo como Moisés havia falado. Só que tem uma coisa, depois que você é liberto, depois que você aceita o Senhor Jesus, vai começar uma coisa, a perseguição. O inimigo sempre vai querer trazer de volta aquilo que Deus libertou. Mas pelo nome de Jesus, pelo sangue derramado, vocês serão fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém? Amém? Ó, o inimigo tem estratégias, crianças, e vocês precisam estar atentas. Amém? Então vamos lá. Pode passar, por favor. E aí chega o momento em eles estão lá na marcha, olha só, Deus revela para Moisés, o faraó vai voltar a perseguir vocês. Do mesmo jeito que ele revelou lá na sarça, o faraó vai voltar a perseguir vocês. E aí dessa vez Moisés está pronto, ele fala, não. Quando o povo começa a ver os egípcios se aproximando, eles começam, por que me tirou de lá? Não tinha sepultura suficiente no Egito para a gente morrer?
E aí Moisés se posiciona e fala assim: fiquem calmos. Hoje o Senhor vai livrá-los. Vocês nunca mais verão o faraó. E aí Deus fala assim, só que no íntimo dele, Moisés estava assim: ai, Senhor, estava clamando. E o Senhor fala: por que clama a mim? Mande ao povo que marchem. Porque primeiro o povo vai marchar. E aí depois Deus iria operar um grande milagre. Eu nunca tinha reparado nessa passagem, mas vocês já viram que quando Moisés estende o seu cajado e ordena que o povo marche, a Bíblia vai falar que o anjo do Senhor sai da frente deles. Vem aqui, irmã, me ajuda aqui, por favor. Vem aqui, Carol, vem aqui um pouquinho. Que o anjo do Senhor sai da frente do exército dos israelitas. E ele se coloca, era noite, ele se coloca e leva a nuvem, a coluna de nuvem também. E ele se coloca assim. Então o que acontece? Vem pra cá, Carol, para eles verem aqui. Desse lado está o povo de Deus, recebendo a luz para poder caminhar conforme Deus, Moisés havia ordenado. Desse lado aqui está os egípcios vindo, mas o Senhor e o anjo do Senhor se colocou entre eles. Irmãos, Deus sabe lutar. Deus sabe lutar por nós. Pode mudar, irmã. Deus sabe lutar. Você não precisa se preocupar. Você precisa fazer a sua parte. Você vai marchar e o Senhor, se foi Ele quem mandou, Ele vai lutar por você. E aí então, os egípcios não conseguem passar. E à noite, aí o Senhor manda um vento oriental, e aí o mar vai abrindo, ali há luz para eles, escuridão para os egípcios, e o povo começa a marchar e vai atravessando o mar para a glória de Deus, amém? Deus falou: olha, todas essas coisas que estão acontecendo é para render glória ao meu nome. Eu serei glorificado por tudo que eu irei realizar com os egípcios. Amém? Aleluia. Obrigado, Carol. Então o mar vai se abrir, o mar se abriu, o povo passou. Glória a Deus. Aleluia. Pode deixar. Aleluia. E quando o povo, depois que o povo passou, o povo então começa a adorar o Senhor. Vocês já viram um cântico? Olha o que fala o cântico. Deus é força e salvação. Força e salvação. Sabe por que eles cantavam aquilo? Porque nunca ninguém havia lutado por eles daquela forma. E eu venho aqui falar para vocês que nunca ninguém vai lutar como o Senhor Jeová pode lutar por nós. Nunca ninguém vai poder oferecer salvação para sua alma como somente Ele pode. Aí eles cantavam assim: olha, Deus, Ele é guerreiro. Por quê? Porque Ele lutou e pelejou e venceu. O faraó, o exército do Egito, era tido como o exército mais poderoso daquela época. Mas ele não foi suficiente para o poder do nosso Deus. Aleluia. Então eles reconheciam isso. Ele cantava: olha, Deus é majestade e santidade. Quantos deuses pagãos e falsos será que não tinha no Egito? Muitos. Cada praga eles estavam ferindo uma divindade do Egito, mas nenhuma delas foi páreo para o quê? Para o nosso Deus majestoso. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia, você crê? Eles estão reconhecendo o grande milagre que o Senhor fez. Deus é guia e pastor, eles cantavam. Sabe por quê? Porque Deus não faz um milagre e depois vai fazer outra coisa. Não, Deus faz um milagre e continua te guiando pelo caminho. Deus quer guiar as nossas vidas. Ele não quer somente, você é meu, aceitou Jesus. Não. Ele quer guiar a sua vida, quer transformar a sua vida. Ele é um bom pastor, amém? E Deus é um rei eterno. O faraó, com toda aquela pompa, ele só garantia ali: morreu, vinha o próximo. Morreu, vinha o próximo. Morreu, vinha o próximo. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus vive eternamente, amém? Aleluia. Glória a Deus, pode passar, irmã. Mas aí, eles experimentaram um grande milagre,
certo? Eles adoraram o Senhor, reconheceram tudo que o Senhor fez por ele, majestoso, pastor, guerreiro. Mas sabe o que aconteceu? Depois de 3 dias. Quantos dias? Deus fez maravilhas na vida deles. Coluna de fogo, coluna de nuvem, matou primogênitos, foram libertos com riquezas, abriu o mar, mas depois de quantos dias? O povo chegou em Mara e eles já estavam, sabe, fazendo o quê? Murmurando. O povo já tinha se esquecido, não se esquecido, mas o coração deles ainda não tinha sido transformado, porque quando nós viemos para Jesus, nosso coração não transforma automaticamente. Mas Jeová Rafá, aquele que cura, Jeová Rafá, aquele que adoçou as águas de Mara, fez promessas de cuidar deles. Se eles obedecessem, eles jamais teriam doenças, como aquelas que feriram o Egito. Ele quer curar o nosso coração. A gente não vai aceitar Jesus hoje e amanhã tá todo mundo, ó. Não, crianças. O Senhor quer santificar as nossas vidas. Amém? Ele quer curar e transformar os nossos corações. Vocês querem isso? Vocês querem que o Senhor cure o coração de vocês? Curar do quê, tia Lu? Do que eu tenho que curar? Do pecado. Amém? Mas não é só isso. Então, tia Lu, então servir a Deus é muito difícil. Pode passar, irmã. Não, tem descanso também. Logo depois daquela cidade lá em Elim, eles encontraram 12 fontes, 70 palmeiras. Foi uma prova que eles passaram. O Senhor estava provando o coração daquele povo. E nosso coração também é provado o tempo todo. O Senhor prova a nossa fé. Mas o Senhor também dá descanso aos seus. Amém? Ele sabe até onde nós podemos ir. Aleluia. Pode passar, minha irmã. E depois, para finalizar, o maná. Quem sabe o que é o maná? Quem sabe o que é o maná? Você sabe? O que é? Pão caindo no céu. É o pão que cai do céu, muito bem. O maná era a forma que Deus estipulou para que eles reconhecessem que eles dependiam de Deus diariamente. Todos os dias eles precisariam de um milagre da provisão. Todos os dias eles teriam que ir buscar. Não podia guardar, não. Não podia guardar porque apodrecia. Não. Era todos os dias. E o Senhor veio falar para a gente assim, ó. Eu sou o pão da vida. Jesus declara isso. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. É Ele o nosso sustento. É Jesus. Ele é suficiente. Creia nisso. Às vezes a gente busca tantas coisas e se distrai. E esquece de buscar o Senhor. Com verdade. Esquece de entender que nós precisamos dele todos os dias. Então, o Senhor está dando aqui, ó, a estratégia. Cabeça erguida, sem distração, com o alvo. Aonde? Na promessa que o Senhor já deu à sua igreja. Amém? Olha lá. Como é que eu posso ficar com a minha cabeça erguida sendo criança? Olhando, lendo a Bíblia. Criança e adulto também, né? Porque tem gente que vai na igreja, o pastor leu lá, domingo, a Bíblia. Aí durante a semana toda eu não leio mais? Sim ou não, gente? Eu tô mentindo? Sim ou não? Aí a semana toda eu nem pego na Bíblia. Não, aqui, ó. Pão. Você come pão todo dia? Mas você come todo dia. Você não comeu nada hoje? Comeu alguma coisa. Come todo dia, então tem que se alimentar espiritualmente também. E olha o que tem lá atrás. Ó, oração. Olha o que tem lá atrás. As tentações, as ilusões que querem tirar vocês do caminho. Mas a cabeça de vocês hoje vão andar de cabeça erguida. Olhando aonde? Na promessa que o Senhor já deu ao seu povo. E a igreja, irmãos? E a igreja? Nós vamos marchar? Nós também somos chamados a marchar. O foco da igreja
também é o destino que nos aguarda. Mas sabe como que a igreja marcha? Vivendo o que a gente aprende. Vivendo, dando testemunho, que era o que o povo de Israel deveria ter feito. Eles falharam, mas a igreja não vai falhar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja viva e verdadeira, aquela que tem, não a visível, a invisível, aquela que tem o nome escrito no livro da vida. Essa igreja marcha, e ao longo do caminho, sustentado pelo Senhor, ela revela quem é Deus ao mundo. Amém? Glória a Deus. É isso que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor... Posso orar, pastor, com as crianças? Vem aqui, crianças. Pode vir todas as crianças. Eu vou descer aqui com vocês. Pode tocar um fundinho. Vamos orar? Amém? Fechem os olhinhos. Olha aqui para a tia. Fecha aqui para os olhinhos. Fecha aqui. Isso, muito bem. Vocês entenderam a palavra? Entenderam que vocês têm que olhar para o Senhor e que Ele vai estar conosco todos os dias e que Ele vai nos sustentar e vai nos ajudar a chegar, amém? E que nós precisamos nos posicionar e marchar para levar a palavra, amém? Fechem os olhinhos, coloquem a mão no coração, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, por esse momento diante, Pai, da Tua igreja, com a Tua igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor falou aos corações nessa noite, Pai. Pai, o Senhor tem a sua forma de trabalhar, Deus. O Senhor sabe como alcançar vidas, Pai. O Senhor conhece e sonda cada pensamento e cada coração, Pai. O Senhor já sabe o hoje e o amanhã, Senhor. Pai, eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha derramar do Teu poder, Pai, do Teu Santo Espírito, Senhor, capacitando a Tua igreja, Deus, a cada dia, Pai, que a Tua igreja se volte cada dia mais a Te buscar, Senhor, que eles reconheçam que o Senhor é capaz, Pai, de todas as coisas, Pai, e que a Tua igreja não recue, mas que ela continue avançando, Deus, marchando em direção à promessa que o Senhor já garantiu a ela, Senhor. Pai, capacita, Senhor, cada família, Pai. Capacita cada pai, cada mãe, Senhor. Capacita, Senhor, eles, dê sabedoria para que eles possam guiar os seus filhinhos, Pai. Capacita, Pai, as tias do Ministério Infantil, Senhor. Capacita os líderes, Pai, desta casa, desta igreja, cada dia mais, Senhor, para que eles a ensinem, Senhor, e consiga fazer o seu povo marchar a cada dia mais, Senhor. Levando a Teu Evangelho, Senhor, levando liberdade aos cativos, Deus, e que as crianças, Senhor, sejam protegidas e guardadas, Pai, pelo Teu poderoso sangue. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.